Olá, meu nome é Ângela Lianati, você está no meu canal Ao Sol no Quintal, seja muito bem-vindo. Gente, hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre esse livro fantástico, Elke, a Mulher Maravilha, escrita pelo jornalista, sociólogo Francisco Felitti, ou Chico Felitti. Do Chico, eu já li A Casa, que é a história lá da Badiânia, lá do João de Deus. João de Deus não, né, gente? Do João. E Ricardo e Vânia, que é a história do fofão da Augusta. E é uma figura muito emblemática. Então esse aqui foi o primeiro livro que eu li. Esse aqui foi o segundo. Eu acho que tem vídeo no canal. Eu nem lembro mais quais são os vídeos que eu já fiz, gente. Tô aqui numa demência senil danada. E agora esse livro aqui, que era para ser o trabalho de final de curso dele, e ele foi deixando, ele não concluiu. Saiu a primeira proposta com um audiobook e a Todavia lançou. Quando era audiobook, eu já fiquei muito interessada em conhecer a história. Mas eu não sou muito inclinada ao audiobook. Eu gosto mais de ler o livro físico mesmo. Então, quando saiu a primeira oportunidade, eu comprei o livro e li de uma tacada. É um livro também pequenininho, também não tem grande, não precisa se debruçar muito sobre ele. É uma história muito bem narrada, de uma menina linda, maravilhosa. Eu não sei se vocês, o que vocês sabem sobre a Elke Maravilha, mas essa pessoa lindíssima, que eu, quando jovenzinha, quando criança, sempre via aparecer nos programas de televisão, no Chacrinha, no Silvio Santos, e achava ela uma pessoa assim muito exuberante, muito falante, muito comunicativa. E eu sempre tive muito interesse pelas pessoas que são libertárias, que elas não são dentro de caixinha, que elas quebram regras. Eu gosto muito e confesso a vocês que isso nada mais é do que a minha vontade também de algumas transgressões sociais, assim, de um comportamento diferente que eu não tenho, ainda não tive coragem. Mas como eu tô envelhecendo, né, e assim, eu tô me deparando com a finitude, talvez eu faça algumas transgressões aí na minha vida, pelo menos para marcar minha passagem por esse mundo. Mas nada do mal, tá, gente? Pode ficar despreocupado que eu não sou uma pessoa de coração ruim e vocês não vão me ver em manchete dando falcatrua em ninguém, etc. Mas só tendo um comportamento mais liberal, né, assim. E a Elke foi exatamente uma mulher que eu sempre admirei. E também porque uma pessoa, assim, de todas as vezes que eu vi entrevista da Elke, que eu li entrevistas da Elke, ela sempre falando muito bem, se colocando muito bem. E aí, quando saiu essa biografia, eu corri para comprar e me deparei com a história da mulher que eu sempre admirei. Então, a Elke tem aí uma discordância sobre o país de nascimento. Dizem que ela era alemã, ela tinha um passaporte alemão, e também que ela era russa de nascimento. Bom, a mãe dela era da Letônia e o pai... a mãe era alemã e o pai era da Letônia. E o pai dela, a mãe de uma família muito rica, e o pai que ele foi preso político, foi para a Sibéria, passou lá 6 anos quando a mãe estava grávida dela, e a Elke só foi conhecer o pai aos 6 anos de idade. E aí, como ele estava numa situação muito difícil no país, ele resolveu pegar a mulher, que já estava grávida do segundo filho, e trouxe para o Brasil, e eles foram morar em Minas Gerais. Eles moraram em Minas Gerais, moraram no Espírito Santo, se eu não me engano, e moraram em Porto Alegre, na passagem, não, pelo Rio, tá? Agora a gente não lembro, mas eles fizeram assim esses 3 lugares. E a Elke, então ele chegou no Brasil com a família, eles foram para Minas Gerais e aí eles moraram, eu não me lembro se no Espírito Santo, no Rio de Janeiro ou São Paulo, e foram para o Sul. Mas no Sudeste eles ainda passaram por mais 2 estados, alguma coisa assim.
E a demência senil, tá, gente? Não repara, não, mas também não vai fazer muita diferença, porque algumas pessoas dizem, não, é o que era russa, né? Não, ela era alemã. E aí isso não interessa, né? Não interessa muito, assim, o país de nascimento. Interessa a história que ela produziu nessa vida. Porque ela também não se dizia como a pátria, né? Como o pai dela também teve que renegar a pátria, ela também se achou no direito de fazer isso. E é o que cursou medicina, cursou 1 ano, ela se matriculou na faculdade de filosofia, também não concluiu. Ela cursou letras, mas também não concluiu. É o que trabalhou como bibliotecária, como secretária, falava 8 línguas, o pai dela falava 14. E ela falava só 8. Mas a família, aqui no livro o Chico conta, que assim, na segunda-feira eles falavam alemão, na terça era russo, na quarta era francês, na quinta era alemão, na sexta, assim, quinta era inglês, aí sexta era português, sábado era não sei o que, língua do P, não sei. E aí eu sei que cada dia da semana eles falavam um idioma em casa e ela aprendeu vários idiomas, imagina, né? E o pai dela trabalhou, foi muito próspero, depois também perdeu tudo. E tem uma curiosidade, parece que foi o pai dela que trouxe o morango para o Brasil, porque nas pesquisas que tem sobre a fruta, tá em paralelo aonde o pai foi morando. Então tem essa curiosidade aqui, eu achei muito bacana. Então assim, a Elke é uma pessoa que ela já viajava com o namorado, ela já tinha uma vida mais, digamos assim, fora dos padrões nas normas sociais para a época em que ela morava, então ela já era uma pessoa muito à frente do seu tempo, a família também. Mas conta aqui, né, que ela tinha algumas histórias, ela vivenciou algumas coisas que são muito obscuras, como, por exemplo, o estupro pelo avô. A gente não sabe se isso realmente aconteceu, mas que o pai era uma pessoa muito violenta com ela, surras, e que ela provavelmente teve 6 abortos, perdeu todos os filhos e se casou. E aí tem uma coisa interessante, ela se casou com o pai dela ofereceu uma viagem para ela de 2 meses para a Europa, e ela, no navio, ela conheceu um grego. E aí ela se casou com esse grego e ele escreveu um livro sobre ela, que foi a primeira biografia, e que depois o Chico se debruçou e fez algumas entrevistas, enfim. A Elke foi amiga da Nise da Silveira, né, a nossa psiquiatra brasileira muito maravilhosa, que só não reconhece ela o atual governo, não inscreveu a Nise, né, na lista de heróis da pátria, mas Nise realmente não precisa dessa lista, né, para ser considerada a pessoa maravilhosa que ela é e que a gente tanto admira. E Elke foi Miss, venceu concursos de beleza, sempre se destacando, mas também viveu momentos difíceis, amores mal resolvidos, viveu na miséria, pedindo dinheiro, perdeu patrimônio, e ela faleceu em agosto de 2016, 16 de agosto, né, dia da morte também do Elvis Presley. 16 de agosto de 2016, é o que faleceu com 73 anos, muito bem vividos. Então é uma figura muito interessante, né? Porque ela é muito alta, muito exuberante, e aquela cabeleira, né? Aquela pessoa, né? Assim, bem fora dos padrões, né? Um dia eu ainda pinto meu cabelo assim, tá aí uma transgressão que eu quero fazer, aparecer com os cabelos todos coloridos, assim. Ainda não tive coragem para isso, mas vou fazer. Mais uma menina linda demais. Olha, gente, esse sorriso. Olha essa mulher. Que coisa mais linda, não? Ela teve muitos casamentos, muitos amores mal resolvidos, mas ela, no final da vida, ela aqui, isso já vem pertinho dela falecer, e é o que era aquela pessoa positiva, risonha, né, onde ela passava, deixava a sua luz, chamava o Chacrinha de painho, porque diz que Chacrinha foi uma pessoa que deu muita assistência para ela, e chamava Silvio Santos de patrão, mas que Silvio Santos não gostava dela de jeito nenhum, apesar de ter um tempo de que ele dedicou um programa
para ela de entrevista, mas durou menos de um ano, apesar de ter audiência. Ela dizia assim que o Silvio Santos não gostava dela. E é o que viveu altos e baixos, teve uma vida muito intensa, teve uma vida muito interessante, marcou sua época, deixou seu nome gravado na história. E é uma figura de muita liberdade, de muita opinião. Então, eu que cresci vendo Elke no programa do Silvio Santos, porque Silvio Santos, antigamente na casa da minha avó, domingo, ligava aquele programa Silvio Santos, era o domingo inteirinho Silvio Santos. A gente, toda vez que ia almoçar na casa da avó no domingo, a gente se deparava com toda a programação dele. E claro, a gente via a Elke ali. E também no Cassino do Chacrinha, porque eu vou confessar uma coisa para vocês. Durante anos, eu ensaiei exaustivamente para ser chacrete e nunca consegui, porque quando eu atingi uma certa idade que talvez pudesse ser chacrete, Chacrinha morreu. E aí eu era velha demais para ser paquita e não tinha mais corpão para ser paniquete. Então aí perdi todas as minhas chances, né? Então tá aí, enterrei um sonho. Mas eu treinei muito para ser chacrete e talvez, se eu tivesse conseguido, né, eu iria conhecer de pertinho a Elke Maravilha e dar um abraço e dizer: você é sensacional, Elke. Que mulher, né? Ativista política, foi amiga do Zuângel, não sofreu assim com a ditadura diretamente, ela só levou um tapa de um policial porque ela saiu arrancando cartaz no aeroporto dizendo que o Stuart, o filho da Zuzu Ângelo, estava desaparecido e na verdade ele já tinha sido morto pela ditadura. E aí ela foi a única violência direta, mas as violências indiretas, claro, ela sofreu muitas, né, no período da ditadura, que todo mundo que militou contra sofreu muito esse período, e é o que não foi diferente. Então, é uma mulher muito à frente do seu tempo, militante, idealista, dava cara a tapa, e, enfim, uma personalidade muito, mas muito iluminada. Então, esse livro aqui eu recomendo a vocês, pelo menos para conhecer um pouco da nossa história, né, da história aqui do Brasil também, e dessa mulher que fez parte dessa história. Toda a história ela é contada de vários personagens e todos eles acrescentam alguma coisa à história e acrescentam alguma coisa à terra. E ela veio de tão longe para acrescentar para a gente também, trazendo a sua alegria e a sua natureza exuberante, a sua autenticidade necessária. Então, gente, por hoje é só. Esse aqui é a minha indicação, espero que você goste. E comenta comigo se você já leu esse livro, ou algum dos livros do Chico Felitti, também, né? Esses aqui, na verdade são os 3 que ele escreveu, os 3 que eu já li. Mas não tem preferido não, gostei dos 3. Mas esse aqui também foi o último que eu tenho aqui pra vocês, tá bom? Gente, então por hoje é só. Um beijo, tchau!